Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso querido, maravilhoso e grande Salvador Cristo Jesus permaneça hoje e a cada momento em nossa vida. Momentos de alegria, podemos estar aqui no sábado do Senhor. Já recebemos tantas bênçãos com aquilo que nós já participamos aqui juntos, na presença do Espírito Santo. O tema da lição da Escola Sabatina é tão maravilhoso, louvores, testemunhos, e tudo isso é para o nosso crescimento espiritual e para glorificar o nome do Senhor. A sua presença aqui glorifica o nome do Senhor. Amém? Porque você veio aqui com esse desejo de adorar a Deus. E juntos, reunidos aqui, Deus ele tem sido honrado e Ele vai nos fortalecer para nós o honrarmos ainda mais por onde nós andarmos. Aqui é um lugar de fortalecimento espiritual. E nós vamos demonstrar isso ao sairmos das portas, pelas portas aqui da igreja, para testemunhar lá fora, e as pessoas vão perceber da maneira como perceberam quando Moisés subiu ao monte para ter um encontro lá com Deus. Deus ele quer fazer isso comigo e com você também. Sermos sal da terra, como nós cantamos, luz para iluminar a vida de muitos que estão aí afora a perecer. Afinal de contas, esse foi o chamado que Deus ele fez para nós, o chamado para a salvação e o chamado também para uma missão, para um serviço, certo? O serviço de salvar vidas para o reino dos céus. E nós vamos, na mensagem de hoje, está envolvida exatamente essa missão que nós temos. O foco principal da mensagem de hoje, desta manhã, existem muitos perigos que nós corremos nas nossas práticas religiosas. Existem muitas coisas que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro das religiões, nós somos, se não tivermos cuidado, nós acabamos desviando o foco e não percebendo a real missão e o compromisso que nós devemos ter com Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E é importante nós entendermos essas coisas e periodicamente fazermos uma análise da nossa vida. Os temas bíblicos, as admoestações do Senhor, não são para nós medirmos o próximo, mas é para nós medirmos a nós mesmos, certo? Então o dedo é para cá. Eu e Jesus. Como é que está a minha vida como cristão? Existem muitas coisas que dentro das práticas religiosas, os ritos, as programações, trazendo para o contexto adventista, nós somos acostumados a no sábado vir para a igreja, participar da escola sabatina, assistir o culto, no domingo também, na quarta-feira culto de oração, participarmos periodicamente de uma santa ceia. Tudo isso é muito importante. Mas existe um perigo, mesmo dentro das religiões, e praticando tudo isso, nós podemos não estar cumprindo o propósito pelo qual Deus, Ele quer cada um de nós como instrumento em suas mãos. Então, os discípulos se reuniram ali ao lado de Jesus, e Jesus falou sobre o tempo do fim, Mateus capítulo 24. Depois do capítulo 24, e Jesus falou sobre os sinais que antecedem a sua vinda, o passo seguinte de Jesus foi falar sobre a preparação para a volta de Jesus. E aí ele citou parábolas, falou isso através de parábolas. Então veio aí a parábola da figueira, mostrando os cuidados sobre a vigilância, ficar atento aos sinais, assim como você vê que a figueira floresce, está próximo de dar o fruto, então fiquem atentos. Os sinais se cumprindo é algo que você deve estar atentos e vigilantes, porque está chegando o momento da volta de Jesus. E ele vai aprofundando ainda mais. Aí vem a parábola do bom servo e do mau. E depois a parábola tão conhecida das 10 virgens, que fala acerca da importância do Espírito Santo nesse processo de preparação, de estar pronto para receber a Jesus. Em seguida a parábola dos talentos, e ele apresenta a necessidade de haver um desenvolvimento dos talentos,
dos dons naturais e espirituais, que tudo é Deus que concede para nós. Então aqui nós já começamos a perceber, dentro da orientação de Jesus, os perigos para aqueles que fazem parte do seu povo. Então todas essas instruções que Jesus estava dando aqui, era diretamente para os discípulos, ou seja, os seus seguidores, e se estende também para cada um dos seguidores de Cristo durante toda a história, e atinge nós. Então nós corremos o risco, mesmo dentro da igreja, mesmo participando das programações, daquilo que a igreja proporciona para nós corremos o risco de ficarmos despercebidos quanto aos sinais, de não sermos um bom servo, de fazermos parte do grupo das virgens nécias, das 5 virgens nécias, e também o perigo de sermos reprovados ao enterrar os talentos ao invés de multiplicar. São perigos reais na nossa vida, na vida de cada um de nós. Depois que Jesus falou essas parábolas, aí ele falou sobre o grande julgamento, e é aqui onde nós vamos deter a nossa atenção. Os perigos, ele falou sobre os sinais, que é certa a volta de Jesus, falou as parábolas, os cuidados que devemos ter, mesmo fazendo parte do povo de Deus, existe esse perigo de haver esse desvio de conduta, de pensamento, de propósito, e agora ele chama a atenção para o grande julgamento. E como é que vai ser esse julgamento, Senhor, do teu povo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, e vamos ler a partir do verso 31. Preste bastante atenção naquilo que Jesus ele falou acerca do julgamento. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Eu gostaria que você, ao encontrar, se colocasse de pé, para nós fazermos uma oração antes da leitura. E assim todos podem encontrar o texto, aguardar que todos encontrem para fazermos a oração. Oremos. Querido Deus, nosso bom e eterno Pai, estamos agora com a Tua Palavra, mais uma vez, nesta manhã de sábado, aberta diante de nós. Continua a falar ao nosso coração. Que o Teu Santo e Bom Espírito, que está em nós, ilumine a nossa mente. Que tire, ó Deus, qualquer pensamento paralelo que possa estar causando conflito com a mensagem, o propósito que o Senhor tem para ensinar a cada um de nós essa noite. Nos abençoa mais uma vez com a Tua Palavra, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei
dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Cena de julgamento, cena em que há uma separação feita por Jesus. Comece a refletir comigo nesse momento. Como é que está a sua vida religiosa na prática? As suas práticas religiosas, elas têm se resumido a vir à igreja, ouvir sermões? Isso é muito bom, é importante, é necessário. Existe um pedido do próprio Jesus, do próprio Deus, que pede que quanto mais o fim se aproxima, mais devemos congregar-nos. É uma alegria estarmos juntos e devemos continuar com essa prática. Mas a sua vida religiosa, qual o propósito que ela tem assumido para você? É viver para servir, ou você está utilizando as bênçãos que Deus tem concedido para a sua vida para seu benefício próprio, para servir a você mesmo, alimentando assim um egoísmo dentro da religião? Quando Deus ele fez um chamado para Abraão, eu sempre tenho citado isso, serve como base, né? Abraão é o pai da fé, e Abraão prometeu bênçãos, aliás, Deus prometeu bênçãos para Abraão, ao ele deixar sua terra, sua parentela, a casa de seus pais, e ir para um lugar que ele mostraria, com um propósito, para que ele, ao ser abençoado, pudesse abençoar outras famílias da terra. Esse é o propósito de Deus, o chamado de Deus para todos nós. Nos promete uma nova terra, ou seja, nos salva, nos abençoa para sermos um canal de bênção para outras pessoas. Então corremos um grande risco de repente, nossas orações elas serem direcionadas unicamente para as nossas necessidades. Todos empregados: Senhor, me ajuda para que eu possa ter emprego, ter o sustento para minha família. É importante fazer essa oração, mas precisamos entender esse sustento, esse trabalho, essas bênçãos que Deus nos concede, saúde, paz, perdão, alegria. Tudo isso não é para nossa satisfação própria, mas ela deve ir muito além disso. É para nós nos colocarmos à disposição de Deus, para que através de uma vida abençoada, sejamos um canal de bênção para abençoar tantos que não têm essa paz, essa bênção material, que não têm a saúde e tantos outros benefícios que Deus ele tem concedido para cada um de nós. Nós não podemos perder isso de vista, porque isso faz parte, essa necessidade de nós servirmos ao próximo, ela está diretamente ligada à questão do julgamento. Não que a salvação seja por boas obras, por tais práticas, mas ela é uma forma de identificarmos dentro da nossa análise pessoal da nossa vida cristã, se nós estamos vivendo dentro dos propósitos de Deus, ou em algum momento nós estamos perdendo aí o sentido das coisas e desviando a rota. Então é medido por aquilo que nós fazemos para beneficiar o próximo. Eu repito, não como meio de salvação, mas os salvos praticam essas coisas. Aí agora vamos analisar um pouco alguns detalhes que tem aqui nesses versos. O assunto aqui é a vinda de Jesus, a consumação do século e um veredito final
de forma simples, né, que Jesus explica, dentro dos conceitos básicos de um julgamento. Ele procura apresentar isso aí para os seus seguidores. O Filho do Homem, que fala no verso 33, está se referindo a Jesus, né? Ele é conhecido como Filho do Homem, é chamado como Filho de Davi. Você pode ver isso lá em Marcos capítulo 2, verso 10. E o reino que ele vem para estabelecer, ou o reino quando ele vem para conceder aos seus filhos, Jesus ele vem como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e ele, no finalzinho aí, ele diz que ele se assentará no trono da sua glória. Vivemos do tempo do reino da graça, e muito em breve Jesus virá para conceder também a oportunidade para mim e você fazer parte do reino da glória. É a volta de Jesus, é o momento da separação. Jesus ele é conhecido na Bíblia como um bom pastor, um pastor que cuida das suas ovelhas. E aqui é citado, dentro dessa citação que nós lemos, é citado aqui dois grupos, animais, ovelhas e cabritos, né? E há uma separação, né? Há um pastor. O pastor, ele cuida das ovelhas e dos cabritos, e aqui é uma referência, uma aplicação que é feita a Jesus como pastor e as pessoas como sendo ovelhas e cabritos, que estão sendo apacentados por Jesus, né? Então, tanto ovelhas como cabritos eram animais limpos que eram utilizados nos rituais do santuário, lá do Antigo Testamento, né? Então, isso é uma representação do povo de Deus. Lá na Palestina, as ovelhas normalmente eram brancas, e os cabritos ou os bodes eles eram pretos. Existia uma distinção, né, aí de cor. De forma alguma trazendo para a questão de analogia de cor de pele, para a distinção, de forma nenhuma, certo? Não leve por esse lado, que não é isso. Mas para mostrar que existia uma diferença clara, tanto no proceder, na maneira como esses animais, eles agiam as informações do pastor, existia uma diferença no comportamento de cada um. As ovelhas sempre mais dóceis, mais obedientes, os cabritos, os bodes sempre mais ariscos, com características um pouco diferentes, e que dava um trabalho maior também do pastor. Dois lados são apresentados, a direita e a esquerda. A direita representa a honra, uma posição de destaque, representa as bênçãos que são recebidas pelo rei, por Deus, no caso aqui, e a esquerda são aqueles que caem no desfavor de Deus, certo? Então, avançando um pouco mais, nós encontramos que esses cuidados pastorais que Jesus estava apresentando aqui, esse cuidado ele sempre teve por todo o seu povo, e hoje não é diferente com cada um de nós. Então, antes de avançarmos um pouco mais aqui, eu gostaria que você entendesse que esse mesmo cuidado que Deus ele teve com o povo de Israel quando estava naquela peregrinação lá no deserto, até chegar à terra prometida, todo aquele cuidado que você conhece na história que Deus ele teve com o seu povo, durante toda a história, esse mesmo cuidado, Jesus, ele continua tendo comigo e com você. Em Colossenses, no capítulo 2, eu quero ler esse texto aqui para vocês, para enfatizar esse ponto dos cuidados de Deus, que é Ele que está no comando de nossa vida. Amém. Que nós somos salvos para propósitos muito especiais. Foi muito proveitosa a observação que Tanis fez ali na escola sabatina, a posição, o lado que nós precisamos saber, que nós estamos, né? Não só saber, mas praticar e viver isso. Em Colossenses capítulo 2, verso 1, diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta veio mantendo por vós, pelos laodicenses,
E por quantos não me viram face a face? Essa é a mensagem de Jesus para quem? Diga para mim. Para mim. Certo? Ele está falando para quem? Para que nós soubéssemos a luta que ele vem mantendo por vós, ou seja, por cada um de nós. Ele cita aqui os Laodicenses. Se nós fizermos uma ligação com as cartas que foram escritas lá do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, então a carta que foi escrita para a igreja Laodiceia, dentro da interpretação histórica, representa o povo de Deus no tempo do fim. E quem é esse povo? Somos nós. Então Jesus ele está falando para nós, querendo que cada um de nós estejamos atentos, sabendo que ele está pelejando, lutando por cada um de nós, e fazemos parte da igreja de Laodiceia. E por quantos não me viram face a face, como é o nosso caso, né? E no verso 5, pois embora ausente ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele está dizendo, eu me alegro a maneira como vocês se mantêm firmes em meus caminhos. Apesar de não me ver face a face, apesar de eu não estar presente em corpo, mas eu estou presente no Espírito. E eu me alegro com a conduta de vocês, que permanecem firmes, me seguindo, andando em meus caminhos. Aí no verso 8 e 9, diz assim, aí vem aqui algo que ele nos alerta. Ele diz, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, ou seja, em Jesus, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele continua dizendo a mesma coisa, olha, eu estou presente com vocês, cuidando de vocês a cada instante, entendam isso. Eu me alegro com a fidelidade, com a firmeza da fé que vocês têm prevalecido em meus caminhos, em comunhão comigo, mas tenham cuidado, porque os ataques do inimigo permanecem até que Jesus volte. E ele cita aqui a filosofias, vãs sutilezas, e ele cita aqui, ele enfatiza a plenitude da divindade de Jesus. Então, devemos ter cuidado com as filosofias desse mundo, né? E hoje, o mundo materialista que nós vivemos, eles têm cada vez mais oferecidos muitas coisas para levar o povo de Deus a viver uma mornidão espiritual, sem se preocupar muito com aquilo que está acontecendo ao seu redor. É a sua vidinha, é a sua zona de conforto. Então precisamos ter cuidado para não perdermos o senso de missão, sermos enganados com filosofias originadas, filosofias gregas que se infiltraram desde a igreja primitiva e vem durante todos os séculos, afetando as pessoas. Principalmente, cuidado, ele enfatiza ensinamentos que venham dizer ou que não aceitam a divindade de Jesus, a plenitude da divindade de Jesus. Cuidado com essas coisas. E aí ele continua no verso 35, falando sobre a herança, né? E a herança é uma posse de propriedade. E essa propriedade é o dono que dá, ou o pai que dá para os filhos. No caso aqui, nós recebemos e herdamos a herança do reino de Deus, de toda a terra, de todo o universo, na criação. Só que essa herança que foi dada para cada um de nós, como príncipes, nós acabamos perdendo pelo pecado. Mas Daniel capítulo 7, verso 27, diz que o reino, ele voltará a ser dado a cada um de nós, por Cristo Jesus, o vencedor. Que bom e confortante saber disso. E aí começa a entrar
na parte prática da religião, né? Mas aí Jesus fala sobre o cuidado com os menos necessitados, né? Então, que a verdadeira religião é aquela em que se tem interesse em atender à necessidade dos necessitados, dos outros, das pessoas que estão padecendo alguma necessidade. Isso está baseado também em Tiago, capítulo 1, 27, né? Texto bem conhecido, eu vou ler para vocês aqui. Tiago 1, 27 diz assim, ó. Tiago 1, verso 27, diz a palavra de Deus: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, não praticar aquilo que o mundo oferece, que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, e cuidar dos necessitados. Ele cita aqui os órfãos, as viúvas, que na cultura da época, nos dias de Jesus, eram pessoas que ficavam desamparadas pela sociedade. Para a nossa cultura hoje, para trazer desse órfãos e viúvas, é todo tipo de pessoa que está desamparada pela sociedade. Então nós somos os instrumentos de Deus para suprir as necessidades que essas pessoas têm. Entende a nossa missão? Por que isso? Porque todos são filhos de Deus, queridos. É por isso que Jesus diz: cada vez que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Por quê? Porque todos são filhos de Deus, ou criaturas de Deus, e Deus quer salvar. Então ele utiliza as riquezas e as bênçãos materiais e espirituais que ele concede para seus filhos, para que isso possa alcançar outros que estão desgarrados e sofrendo nesse mundo de pecado. E esse desamparo não é só social, esse desamparo muitas vezes é psicológico, e são de diversas formas. E nós somos os instrumentos que Deus ele quer usar para alcançar isso. E aí ele cita aí as necessidades básicas, né, que os sofredores têm: comida, hospitalidade, visitação para aqueles que estão doentes ou estão presos, vestimenta. Então, esses são algumas necessidades básicas e que nós precisamos estar atentos ao nosso redor, na comunidade, no local onde nós vivemos, onde a igreja está instalada, para que possa dar a oportunidade de suprir essa necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Vocês estão entendendo que não existe espaço para morosidade, mornidão, estado de sonolência espiritual? Não existe espaço para isso na nossa vida como cristãos. Somos soldados, arregimentados para uma batalha, e devemos avançar, não é assim? Isso que nós vimos. Devemos avançar, unidos, ir avante, em busca daqueles que estão perdidos. Afinal de contas, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus ele foi ao encontro da mulher samaritana, lá junto ao poço. Jesus tomou a iniciativa. Poderia dar um arrudeio normal, que todos davam como de costume, para não passarem pelas terras de Samaria, o conflito que existia ali entre judeus e samaritanos. Mas Jesus fez questão de passar pelas terras de Samaria, em Sicar, para se encontrar lá no poço com aquela mulher. E quando chegou lá, Jesus tomou a iniciativa de se aproximar dela. Jesus tomou a iniciativa de puxar um diálogo com ela, quando disse: dá-me dessa água. Tudo partiu de Jesus. Depois Jesus trouxe o interesse dela para coisas melhores que Jesus tinha para oferecer do que as coisas que ela vivia, ou que ela tinha ali no momento da sua vida. A água que eu tenho para lhe dar, se beber dessa água aí que tem no poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais você terá sede. Perceberam a estratégia de Jesus? Se aproximou, puxou o diálogo,
apresentou algo melhor para ela do que aquilo que ela tinha, e depois se apresentou como Salvador. Qual foi o resultado? Transformação na vida daquela mulher. E o que foi que ela fez? Ela saiu lá para a sua cidade, para os samaritanos, divulgar: olha, um homem que conversou comigo, ele é diferente, ele conhece toda a minha vida, ele veio no íntimo das minhas necessidades e atendeu essas necessidades, me concederam um perdão, ele é o Messias, não tem como não ser ele, é o Cristo prometido. E a cidade veio agora, a multidão, para se aproximarem de Jesus. Entenderam? A nossa obra é a obra que Jesus fez. E quando nós fazemos a obra que Jesus fez, isso vai causar impacto na vida das pessoas, e essas pessoas vão fazer a mesma obra que Jesus fez na vida de outros. E o círculo vai aumentando, ou seja, o número de soldados fiéis de Jesus vai aumentando, e alcançando pessoas e salvando vidas. Amém. É o propósito que Ele tem para cada um de nós. Agora perceba que, se nós permanecermos no estado em que de satisfazer apenas as nossas necessidades, é muito cômodo para mim chegar no sábado, tomar meu banho, colocar minha roupa, vir para a igreja, ouvir belas músicas, ouvir um bom sermão, depois eu volto para casa, vou almoçar com minha família, dormir o meu sono da tarde, e aí no domingo eu começo minhas atividades após o pôr do sol, e a semana passa dias e sai dias. Vou planejar aqui umas férias, vou juntar aqui recursos para passear com minha família, eu não tenho nada contra isso, certo? E até deve ser feito, deve ter esses momentos, mas às vezes, eu estou falando no sentido de nós não focarmos a nossa principal missão e o motivo da nossa vida, que é salvar outras pessoas. Fazemos tudo, encontramos recursos, meios para nós realizarmos nossos sonhos particulares, mas o sonho de Jesus, que é ver pessoas salvas para o seu reino, muitas vezes nós não nos dedicamos para isso. E nesse grande julgamento, Jesus está falando sobre isso, sobre a religião prática. Sobre a religião prática. Como é que está o meu comportamento diante das pessoas? Essa mensagem eu falo para vocês, para a meditação de cada um de vocês, mas principalmente para mim. Eu tenho uma grande dificuldade de visitar pessoas doentes. É uma dificuldade que eu tenho. Pessoas em estado assim grave de enfermidade, no hospital, na UTI ou em casa, que está ali já sem movimento. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Quando as pessoas me chamam para visitar, é aquela coisa que trava. E eu, Senhor, é difícil. Às vezes, amigos, eu digo para Deus assim, eu prefiro ver a pessoa, ter a imagem da pessoa era saudável quando conversava comigo. Mas isso é a minha acomodação, a minha particularidade. Certo? Mas as pessoas que estão lá enfermas, necessitadas ou presas, ou seja qual for a situação, uma visita que alguém faz é de grande importância. A visita de um amigo, a visita de um familiar, uma palavra de conforto. Às vezes nem precisa falar, se o doente lá fala, ele conversa, fala alguma coisa, você pode cantar um hino, fazer uma oração, e aquilo vai fazer a diferença na vida da pessoa, naquele momento vai fortalecer. Entenderam? Então eu tenho essa deficiência, como talvez você pode ter deficiência em alguma área dessa que nós estamos falando aqui, mas Deus, Ele quer nos dar força para vencer essas deficiências, certo? Entender a obra, aquilo que Deus, Ele deseja para cada um de nós. Quando Jesus, Ele disse: quando vocês fizeram para cada um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. É porque Jesus, ele se identifica com os seres humanos, com o sofrimento das pessoas. Então devemos entender assim: quando cada pessoa está sofrendo, Jesus também sofre. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para sermos usados para
diminuir ou ajudar a resolver os problemas que as pessoas enfrentam, seja com orientação, seja com ajuda material, seja com ouvir a pessoa, existem diversas formas, não só individual no nosso trabalho missionário individual, como também como igreja. Vocês falaram aqui sobre desbravadores. Desbravadores é uma forma de Deus salvar adolescentes que estão aí perdidos. É uma necessidade. Jesus sofre com tantos adolescentes que estão ao nosso redor sofrendo. E desbravadores é um ministério desenvolvido para ir em busca dessas pessoas, tomar atitude, fazer como Jesus fez, ir em busca dessas pessoas, na rua, nas escolas, onde estiverem, apresentar algo melhor do que aquilo que eles têm, e apresentar Jesus como Salvador para a transformação dessas vidas. Então isso é um princípio que se aplica a qualquer ministério que for colocado dentro da igreja em atuação. Agora, para isso precisa de pessoas. E quem são essas pessoas? Sou eu e é você. Certo? Então isso vai nos fazer felizes. Olha, uma coisa é certa. Uma vida voltada para o egoísmo, para a satisfação própria, isso não vai trazer felicidade para nenhuma pessoa. Não traz felicidade. Nós só somos felizes quando nós entendemos que estamos sendo um instrumento de Deus e fazendo outras pessoas felizes. Amém. Ou seja, a nossa felicidade depende da felicidade dos outros. Amém. Se nós buscarmos felicidade e em busca do sofrimento de alguém, isso vai custar caro para aqueles que assim praticam. Tá certo? Então a alegria que um cristão tem é ver vidas transformadas, é ser utilizado como instrumento para a salvação de pessoas. Aqueles que se motivam, que estão envolvidos nessa obra, sabem de forma prática o que eu estou dizendo, né? Então, o resultado final, da mesma maneira que Jesus ele falou assim, quando você disse para os que estão à direita, quando vocês visitaram os órfãos, quando vocês visitaram os presos, deram vestimenta, hospitalidade, foi a mim que o fizeram, né? A mesma coisa ele diz para o grupo, o grupo representado pelos cabritos, ou os bodes, ou os da esquerda, né? Quando vocês deixaram de fazer. Então a questão aqui não é falta de oportunidade, certo? A oportunidade Deus ele dá para todos nós. Agora uns vão aproveitar a oportunidade e vão ver ali e vão atender aquelas necessidades que Deus ele colocou aqui. Ele deu a oportunidade de colocar em prática o verdadeiro cristianismo, realizar a obra que Jesus ele fez. Agora os outros vão ter a oportunidade e não vão fazer. A semelhança da parábola do bom samaritano. Estava lá um homem caído, foi assaltado, machucado, sofrendo à beira da estrada. Vocês conhecem a parábola? Daqueles que se esperava receber ajuda, líder religioso, o sacerdote, o fariseu, todos passaram ali por alto, ignoraram aquela situação. E de onde ninguém esperava um ato de bondade, porque os judeus consideravam os samaritanos a escória da sociedade, era o combustível para o inferno, era assim que eles viam os samaritanos, que os judeus olhavam para os samaritanos. Mas foi dali que veio a ajuda, né? E o verdadeiro ato em prática do cristão. Então existem muitas pessoas aí fora que nesses termos aqui, talvez os motivos não sejam os apropriados, mas fazendo mais pela sociedade, pelos enfermos, pelos necessitados, do que muitas vezes o povo de Deus. Mas nós precisamos não nos acomodar com essa situação. E essa diferença ela faz através, não é da atitude do outro, é da minha atitude. É eu sair daqui com Deus, entendendo a missão, o propósito que Deus tem para a minha vida, e dizer: Senhor, eu vou agir diferente a partir de hoje. Me ajuda com o teu Espírito Santo.
a me identificar as reais necessidades que o Senhor está colocando diante de mim, para que eu possa crescer em relacionamento contigo, praticando o verdadeiro cristianismo, atendendo a necessidade daqueles sofredores que for colocado diante de mim. E Deus vai lhe dar sabedoria. É a questão de você se posicionar. Você se posicionou e disse: Senhor, eu quero, eu estou aqui, não sei, tenho dificuldade, não sei fazer, tenho dificuldades, mas eu quero fazer a tua vontade, Senhor, estou aqui. O resto é com Deus. Ele vai fazer a obra, certo? Mas dê o primeiro passo e deixa Deus conduzir. Então isso pode ser desenvolvido de diversas formas na igreja, certo? Então devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Foram os ensinamentos que Jesus ele deu, né? Mateus 5, versos 43 a 48. Jeremias capítulo 5, versos 28 e 29, para vocês entenderem que esse princípio não partiu só após Jesus, mas era um princípio que Deus já tinha estabelecido para todo o seu povo durante todas as eras, desde que entrou o pecado no mundo. Em Jeremias capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim: engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Então percebe que isso é um princípio prático daqueles que servem a Deus. Então, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, não é uma mensagem de condenação, de dedo apontado para nós como dedo de um acusador, dizendo: você não tem feito isso, então você está perdido, não tem solução para você. Não é nada disso. Uma mensagem como essa, como eu falei, é para a nossa reflexão da nossa vida espiritual, e nós entendermos o verdadeiro propósito que Deus tem para nós aqui na terra. Instrumentos de salvação, realizar a obra mais importante que existe na face da terra, salvar vidas para o reino dos céus, ir ao encontro dos mais necessitados, tomarmos a iniciativa, e o Espírito Santo vai nos capacitar para a realização de cada uma dessas coisas. E aí estaremos, como fruto da nossa salvação, do nosso amor a Cristo. A nossa fé não vai ser sem obras, mas vai ser uma fé com obras, uma fé operante, que é um resultado da verdadeira salvação em Cristo. Salvos por Cristo para a realização de boas obras, e nunca o contrário, certo? Então é uma maneira de nós fazermos uma análise da nossa vida cristã atualmente como está, e possamos envolver e não perder o senso de missão. O Evangelho será pregado a toda criatura, a todas as nações. Existe muito trabalho a fazer. A seara é grande, os ceifeiros, os trabalhadores são poucos, certo? Mas Jesus orou e nós temos orado, cada um de nós, para que apareçam mais trabalhadores. Amém, Jesus. Nós já aparecemos, e tem outros ainda que vão aparecer, e Deus vai usar a mim e a você. Amém, Jesus. Quando você sair aqui das portas dessa igreja, saia com essa mensagem na sua mente, no seu coração, e você vai ver muitas oportunidades durante a semana que vai ser dado para você. Amém. Você pode estar pensando agora em alguém, o Espírito Santo pode estar tocando no seu coração, na sua mente, e dizendo: aquela pessoa, familiar, vizinho, amigo, veja quanto sofrimento, quanta necessidade que aquela pessoa tem, não conhece a Cristo, tem passado dificuldades de diversas formas. Então, se o Espírito Santo está ali despertando para alguém, então você não pode pensar assim: eu vou falar com alguém para ajudar essa pessoa. Não, toma a iniciativa e vá você, e veja o que é que Deus ele vai fazer, os milagres que Deus ele vai fazer.
Agora isso exige o quê? Abnegação, sair da zona de conforto, certo? Abrir mão dos nossos interesses particulares, muitas vezes, né? Mas isso vai fazer a diferença para a salvação daquela pessoa que está necessitada e que o Espírito Santo está guiando você até ela. Vamos encerrar o culto dessa manhã cantando um hino que é uma oração. E eu gostaria de, junto com vocês, fazer essa oração cantada. É o hino 238 do nosso cenário. Cantando, louvando a Deus, falando para Ele do desejo que nós temos de cumprir os seus santos propósitos para a salvação de muitos que estão a perecer neste mundo de pecado. Oração pela missão é o título deste hino que nós vamos cantar. Fique de pé e vamos juntos orar para que possamos a cada dia mais estar motivados como filhos e filhas de Deus nesses últimos dias que nos restam, para salvar vidas para o reino dos céus. Oração pela missão, número 238 do Inário. Muitos ao nosso redor estão aí a sofrer as necessidades básicas, né, que Jesus apresentou aqui. Encontrar o hino, pode soltar, viu? Às vezes falta de comida, muitas pessoas precisando de hospitalidade, precisamos ser hospitaleiros, muitos precisando de visitação. Podemos essa tarde fazer esse trabalho com muitas pessoas doentes, pessoas que estão sofridas. Podemos ir até essas pessoas para orar com elas e confortá-las com a palavra de Deus, entender suas necessidades materiais e espirituais. Outros precisam de vestimentas, e o serviço abnegado deve ser a prática dos justos. Eu e você somos chamados para isso. É a religião, a verdadeira religião de Cristo Jesus na prática. E é isso que Ele espera da sua igreja, do seu povo remanescente nesses últimos dias. Vamos orar todos cantando. Quero ajudar.
sociais por aí afora, indo em busca desses necessitados e atendendo suas necessidades momentâneas. Mas a obra que Deus ele quer fazer comigo e com você vai muito mais além. É fazer o que Jesus ele fez: chegar às pessoas onde elas estão, atender suas necessidades e dizer: sigam-me, para terem vida eterna e salvação. Certo? Então a nossa obra ela é completa assim. O Espírito Santo vai guiar cada um de nós nesse trabalho. Feche seus olhos. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, porque o Senhor tem nos instruído com a Tua palavra, para em meio a tantos ensinamentos e tantas propostas que nos são oferecidas no mundo que vivemos, não venhamos a perder o rumo da nossa missão, do propósito de glorificar o Teu nome, de irmos ao encontro dos necessitados e levar a Tua glória, a glória que recebemos de Ti, levar para a vida de cada uma dessas pessoas. Misericórdia, bondade, como instrumentos em Tuas mãos, nos ajuda a irmos ao encontro dessa pessoa que o Senhor colocou em nossa mente aqui durante este culto. O Senhor nos fez lembrar essa necessidade, esse necessitado. Nos colocamos aqui, Senhor, em posição de sermos usados pelo Senhor. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, e usa-nos para a honra e para a glória do Teu nome, e para a salvação de muitas pessoas para o reino dos céus. É o nosso pedido e agradecimento, em nome de Jesus. Amém.